Graças a Deus, é o início dessa programação. Para nós aqui, nós já iniciamos o culto faz um tempo, já conversamos bastante, já oramos, mas agora no ar nós vamos direto para a palavra de Deus, em nome de Jesus, e eu tenho a certeza que Deus vai nos abençoar, pessoal. Deus, Ele tem colocado na palavra dEle uma direção para o seu povo. A pessoa que diz que está desnorteada, ela não aprendeu a andar com Deus ainda. Por quê? Porque desde o princípio, a palavra de Deus diz que Deus colocava uma nuvem de dia para orientar o povo, e à noite não ia dar para enxergar a nuvem. Mas Deus é muito sábio, pessoal. Ele colocava uma coluna de fogo à noite. Quer dizer, então esse negócio da pessoa dizer que é de Deus, está perdida, está faltando para ela ainda aprender a andar com Deus, aprender a ouvir a Deus. Às vezes a pessoa fala que é uma coisa hoje, amanhã não quer e fica... Não, precisamos aprender. E hoje nós vamos ver, nós vamos pegar ali um versículo que nós podemos chamar, que é uma das máximas do Evangelho, né? Em João 14. Eu não digo que é a maior de todas, porque tem aquele que Deus deu o seu Filho amado, né? Mas João 14:6 é uma das máximas do Evangelho, né? Que Jesus foi tão claro, né? Quando ele falou isso, as pessoas ficam brigando por causa de religião, por causa disso, daquilo. Não há necessidade de brigar com ninguém. Esse entendimento que Jesus falou em João 14:6, ele disse aí, olha aí, todo mundo achou aí, pessoal? Amém? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós não precisamos discutir com ninguém, pessoal. A pessoa tem a religião dela, eu não vou discutir com ela. Só está dizendo que é isso, que é aquilo, que precisa de um intermediário para chegar até Deus, precisa do intermediário para chegar até Jesus. Se ela acredita que precisa do intermediário, ela que fique com o intermediário, né? Agora, na hora de ser salvo, quem que vai ser salvo por um intermediário? Ninguém. É só que não adianta nós ficarmos discutindo. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 artigos aí definidíssimos, né? Ele não falou: eu sou uma verdade, eu sou uma vida, eu sou... Não. Ele falou: eu sou o caminho, não é um caminho. Ai, que bom que você encontrou o caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Irmãos, nunca Jesus falou isso. Todos os caminhos levam a Deus. Jesus nunca falou isso. Agora, a pessoa está falando, às vezes até para agradar a gente, né? Pastor, que bom que o senhor chegou. Nós gostamos de Jesus, viu? Todos os caminhos levam a Deus. A pessoa está falando aquilo, está achando que está me agradando. Está falando uma bobagem tão grande, né? Quer dizer, todos os caminhos... É por isso que nós não participamos de cultos ecumênicos, né? Quer dizer, o que é um culto ecumênico? Aonde vai juntar várias pessoas de várias religiões, aonde cada um vai falar um pouco. Mas, irmãos, se realmente você está pregando o Evangelho, e no meio daquele ecumenismo todo, o cidadão falou assim: todos os caminhos levam a Deus, e você pegar o microfone, e você não falar nada, você não está pregando o Evangelho. Mas seria muito indelicado, né? Eu falar assim: olha, esse aqui, o fulano de tal, que acabou de falar para vocês, que é um culto ecumênico, né? Todo mundo pode falar. Então ele acabou de falar para vocês que todos os caminhos levam a Deus, mas eu estou aqui para dizer que não. Eu vou ser indelicado com a pessoa. Quer dizer, mas se eu deixar de pregar, eu não vou. Então é melhor não ir, né? O cidadão fala assim: olha, está aqui, essa pessoa aqui, um dia cometeu um erro muito grande, aí virou uma tartaruga, coitado. Cometeu um pecado grande, virou uma tartaruga. Aí a tartaruga foi boazinha, na outra já voltou um cachorro. Aí, como era um cachorro bonzinho, ficou uma pessoa mais ou menos. Irmão, se eu for num negócio desse e depois eu começar a falar, pessoal,
Esse negócio de tartaruga virar cachorro, cachorro virar homem, Jesus falou que o homem descerá à sepultura uma única vez. Haverá um só juízo, não tem esse negócio. Irmãos, eu era um defensor da reencarnação. Eu defendia a reencarnação, mas de brigar, de discutir, de falar mesmo e dizer, não, você é ignorante, você acha que o homem não vai voltar, o homem volta, até que um dia estava escrito aqui, descerá à sepultura o homem uma única vez, haverá um só juízo. A hora que eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu. Aí a teoria da reencarnação, eu mandei para o espaço, está escrito aqui, gente. Está escrito, descerá à sepultura uma única vez, nós só vamos descer à sepultura uma vez. Quer dizer, então esse negócio de ficar protelando, deixando, nós só temos essa vida, irmão, não temos outra. Ou é a eternidade com o Pai, ou é a eternidade com o inimigo do Pai, nós que vamos escolher. É só essa vida que nós temos, não vai pensar que tem um monte, não. Por mais bonito que você seja, né? Às vezes você se acha um gato, aí você se acha que você vai ter 7 vidas, né? Você é um gato, né? Você se acha uma gata, né? Ah, eu me acho uma gata, então eu vou ter 7 vidas. Ô, irmão, tem gato que eu vi ter meia só, nasceu, o carro pegou, cadê a outra vida do gato? Foi embora. Não é negócio de 7 vidas aí do gato. Isso aí é história, irmão, isso é o demônio tentando enganar a pessoa. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser alto, pode ser baixo, pode ser magro, pode ser gordo, pode ser isso, pode ser, não vem. Se não for através dele, não adianta. Aí a pessoa diz assim, mas então eu aceitei Jesus, eu estou bem. Mas o que é aceitar Jesus, pessoal? Será que é só participar de um apelo, ir para frente, ser batizado nas águas? Lá em Apocalipse, dá uma olhada, você vai ver que muita gente aceitou a religiosidade, muita gente, mas ainda não aceitou Jesus, porque o que é aceitar Jesus, né? A pessoa fica feliz porque aceitou Jesus, sim, mas olha 19:11, olha uma visão que Deus deu ao apóstolo João. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é o que, pessoal? É a palavra de Deus. Quer dizer, de quem que o apóstolo João estava falando aqui? É de Jesus, pessoal, é de Jesus. Quer dizer, ele diz, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quer dizer, então aceitar Jesus é aceitar a palavra de Deus. Quer dizer, a palavra, não tem como, por exemplo, você aceitar Jesus e não aceitar a palavra de Deus. Não tem como você aceitar a palavra de Deus e não aceitar Jesus, não tem como. Os dois são os mesmos, né? Quer dizer, às vezes eu acho até interessante, né? Por exemplo, minha mãe tem 2 filhos, tem o meu irmão e tem a mim. Eu sou o caçula, né? Meu irmão nasceu primeiro, vim depois, eu sou o caçula. Aí você diz assim, olha, eu conheço o filho mais novo da dona Isabel, mas o pastor Galhardo eu não conheço. Como assim? Nós somos o mesmo, é a mesma pessoa, você está falando da mesma pessoa. O filho mais novo da minha mãe sou eu. Você está dizendo que conhece o filho mais novo da minha mãe, mas você está dizendo que não conhece eu, não conhece a mim. Como que isso pode acontecer? Como que alguém conhece Jesus e não conhece a palavra, irmão? Você não conhece Jesus nenhum. Estão enganando você. Estão enganando. Uma pessoa enganada, ela não pratica a palavra de Deus, irmão.
ela não pratica. Quer dizer, conhecer Jesus, aceitar Jesus, como que uma pessoa diz que aceitou Jesus, está vivendo igual ela vivia antes, irmão? Quem que ela aceitou? Aonde que ela aceitou Jesus, irmão? Quando ela aceita Jesus, o primeiro baque que ela leva é que a porta é estreita. Só de saber que a porta é estreita, já vê que não é todo mundo que vai entrar, pessoal. Não é. Quer dizer, ele diz, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quer dizer, se você aceitou Jesus, a partir do momento que você o aceitou, é a palavra dele que passa a prevalecer. Eu estou falando uma coisa trivial para você, uma coisa simples, mas para passar para a próxima etapa, tem que passar por essa. Tem gente querendo atropelar, passar por cima dessa etapa. Por quê? Porque eu vou começar a falar com você agora, antes da gente participar da Santa Ceia, que para nós é Santa Ceia, o pessoal que está me assistindo em casa no YouTube, pode ser outro dia, eu vou falar do Espírito Santo. Eu vou falar do Espírito Santo, mas é impossível nós falarmos do Espírito Santo sem antes termos passado pela primeira fase. Não adianta. Quer dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então tem que aceitar Jesus. Se não aceitar Jesus, não adianta. Ah, pastor, eu estou em dúvida. Então essa próxima fase, para ela se manifestar na sua vida, vai ser muito difícil. Por quê? Irmãos, quando você está ligado com Deus, a palavra de Deus ela entra e você entende. Você pensa que é fácil as coisas de Deus se manifestarem na sua vida? Ela só se manifesta se o seu coração estiver aberto para Jesus. Pode ter alguém aqui hoje que o coração está fechado. Irmãos, eu estou falando essas coisas, a pessoa não está acreditando em nada que eu estou falando. A pessoa, para ela, eu estou falando para ela uma coisa, ou alguém me assistindo em algum lugar, uma coisa como se fosse outra coisa qualquer. Ela está ouvindo a palavra de Deus, mas ela não tem aquela certeza de que através da palavra de Deus, quer dizer, claro, eu estou falando com ela. Eu como arroz e feijão igual a ela. Ela não tem certeza que é Deus falando com ela. Mas quando eu trago para cá, e a pessoa não ter certeza que é Deus que está falando com ela, aí esse coração ainda não conseguiu entender ainda. Já pensou hoje, você coloca, por exemplo, eu no meio de uns alemães, né? E o alemão vai dar uma aula. Você fala, pastor, olha, o melhor professor de alemão vai dar aula hoje. E olha, eu paguei uma aula para você. Você vai assistir essa aula, eu que paguei para você. E esse professor é bom. Ele fala alemão da hora que ele chega até a hora que ele sai. Aí você me pagou essa aula, você é meu amigão, né? Você podia me pagar qualquer outra coisa, mas você queria me pagar uma aula de alemão. Aí eu sentei lá, né? Aí entrou o professor de alemão, só falando alemão. E eu estou sentado lá. E ele deu a aula todinha em alemão e falou tchau em alemão. Auf Wiedersehen, que eu creio que é tchau, né? Auf Wiedersehen eu entendi. Ele falou tchau. O que eu entendi daquela aula? Assim é o coração fechado, irmão. Eu estou falando das coisas de Deus aqui, a pessoa está pensando no pecado. A pessoa está pensando nisso, pensando naquilo, que não vai adiantar nada, porque as coisas de Deus, elas são reveladas. Você pode ver, você insiste, enquanto a pessoa não abrir o coração, não adianta. Ela vai ter que se render. Ela precisa se render. Não é, o fulano está falando para mim que Jesus é bom. Isso não é conversa de quem está se rendendo, não. A minha mãe, desde que eu ia na igreja, eu lembro da minha mãe. A minha mãe sempre foi da igreja. Isso não é conversa de quem quer se render. Eu tenho um amigo meu, que depois que ele foi para a igreja, a vida dele mudou. Isso não é conversa de quem quer se render. A pessoa que quer se render, ela para de falar da vida dos outros, que o outro teve essa experiência, ela quer ter. Eu quero ter uma experiência com Deus a partir de hoje. Só que, quando ela quer ter uma experiência com Deus, ela esbarra aqui, ó.
estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ela vai esbarrar na palavra, porque ela pensou que seria simples, né? Então aceitei Jesus. Eu me lembro de um jovem, eu nunca vou esquecer, para libertar aquele jovem, mas foi uma batalha, Deus agindo. Aí libertou o jovem, e ele ficou bem. Aí passou um tempo, ele veio me procurar, falou: pastor, estou bem, não estou? Eu falei: rapaz, você mudou muito, hein? Você está diferente mesmo. Então, e agora, pastor? Posso voltar a ser quem eu era? Eu falei: mas como assim? Ele falou: pastor, estou sentindo falta de sair com a rapaziada, de voltar para as baladas. Eu estou sentindo falta. Pode voltar agora? Agora que eu estou bem, pode voltar? Irmãos, tem gente assim. Tem gente assim. Quer dizer, a pessoa está achando que o tempo que ela está na igreja é para ela ficar boazinha. Então, ela ficando boazinha, a vida dela vai melhorar. Depois ela pode voltar a ser quem ela era. Irmão, isso não é conversão. Isso nunca foi conversão. Conversão é mudança de vida, é mudança de história. Quer dizer, é mudança para que até o dia que nós cheguemos até o Senhor, né? Quer dizer, tem gente que está segurando aí para não ter ódio de uma pessoa, para não ter mágoa de uma pessoa, e está segurando. Ela quer saber até que dia que ela vai ter que segurar, porque, e depois pode? Irmão, não, isso não é conversão. Isso não é conversão. Quer dizer, a pessoa que se converte, ela entende, quer dizer, peraí, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quer dizer, então, é assim que eu quero viver. É dessa maneira que eu vou viver, só que vai esbarrar onde? Muitas pessoas da sua família não querem viver assim. Muitos amigos teus não querem viver assim. Às vezes até aqueles que você considera os melhores amigos. Eles não vão querer viver dessa maneira, eles não vão. Às vezes os próprios filhos não querem viver dessa maneira. Às vezes os próprios pais não querem viver dessa maneira. Você vai esbarrar. Quer dizer, aí que você vai ter que escolher: eu vou viver dessa maneira ou não vou? Se você começar a ceder, você não vai. Porque ele diz, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quer dizer, então, quando nós entendemos, espera aí, então Jesus trouxe a palavra. Aceitar Jesus é aceitar a palavra de Deus. Irmãos, o que tem de gente participa de cultos, realiza cultos, canta em cultos, prega em cultos, mas aquilo é aquele momento. Aquilo é um momento. A hora que a pessoa sai da atmosfera, né, da igreja, é outra coisa. Aquele momento é aquele momento. Quer dizer, eu me lembro, logo no meu começo, eu já contei esse testemunho, o primeiro advogado que eu contratei, e ele queria colocar muitas mentiras na sua petição, e eu olhei e falei: doutor, peraí, mas isso aqui é mentira. Ele olhou e falou: o negócio é o seguinte, meu amigo, você não quer ganhar a causa? Eu falei: peraí, mas ganhar a causa, tem mentira aqui, doutor. Essa pessoa não fez isso aqui que o senhor está falando que ela fez. Ele falou: mas você não quer ganhar a causa? Doutor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu me converti, eu estou na igreja, eu sou de Deus agora. Ele falou: meu amigo, igreja é lá, igreja é lá. Nós estávamos na Praça da Sé. Ele falou: igreja é lá, meu, aqui não é igreja. Lá é a igreja, lá você vai ser santo. Lá. Eu falei: não, eu vou ser santo lá e aqui. Eu vou ser santo lá e aqui. Meu irmão estava perto, ele falou: o que o seu irmão está falando, rapaz? Seu irmão está louco? Eu falei: não, vocês vão com o senhor. Eu vou ser a igreja onde eu for. Eu sou a igreja. Se você, irmão, namora e você dorme com o seu namorado, com a sua namorada, você está envergonhando a igreja. Você é a igreja. Se você conta uma mentira, você está fazendo da igreja mentirosa. Você é mentiroso. Você é mentiroso. Você está fazendo da igreja uma mentira, porque nós somos a igreja. Ou você acha que a igreja é isso aqui, ó? Isso aqui que é a igreja, que está construído aqui, então vai ser igreja a vida toda? Quantos lugares você passa? Por exemplo, eu fui pregar no Ipiranga. Aonde eu fui pastor na sede, hoje é uma loja famosíssima. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá e falar: pessoal, sai todo mundo dessa loja, que isso aqui é a igreja. Isso aqui é a igreja. Não, aquilo é um prédio. A igreja é você, irmão. A igreja não bebe, quem bebe é você.
Esse prédio aqui não bebe. Quem bebe é a pessoa, não é a igreja, né? A igreja está se perdendo. A igreja não é esse prédio. Se a igreja está se perdendo, nós estamos nos perdendo. Porque somos nós que somos a igreja. A igreja está se corrompendo. Olha, que pedaço da igreja que se corrompeu. Esse aqui? Esse aqui que se corrompeu? Eu acho que foi esse quadro que colocaram aqui que se corrompeu. Não se corrompa. Não, irmão, a igreja somos nós. Somos nós que somos a igreja. Você é a igreja onde você estiver. Na frente de um homem, na frente de uma mulher, na frente de uma pessoa, você é a igreja. Ali você, quando você estiver estudando, lá você é a igreja. Não dá para levar esse prédio para a sua sala de aula, não dá. Não tem como levar. Aonde você trabalha, uma repartição, não dá para levar esse prédio para a sua repartição. Não tem como, você que é a igreja. Se você for para a Índia agora, a igreja foi para a Índia. Você acabou de ir para a Índia, a igreja foi para a Índia, agora a igreja está lá na Índia. Você é a igreja do Senhor. O T.L. Osborne ele disse, se eu não for para a Romênia, eu lembro de uma palestra que ele deu, que ele pediu uma oferta, ele falou, vai lá, até fez uma brincadeira, tem gente que ficou chateada, vai lá, vende o cachorro, vende a televisão, traz a sua oferta, porque eu vou pregar na Romênia, eu quero salvar as pessoas na Romênia. Aí fomos lá levar uma oferta e tudo mais. Aí ele falou assim, se eu não for para a Romênia, eu escutei isso a primeira vez, Deus não vai falar na Romênia. Se você não for para a Romênia, e eu não for para a Romênia, Deus não vai falar na Romênia. Irmão, se não tiver um homem de Deus dentro da sua casa, Deus não fala dentro da sua casa. Se não tiver uma mulher de Deus na sua casa, Deus não fala na sua casa. Deus não fala. Porque é através de você que é a igreja, você. Agora nós montamos uma igreja, essa cidade vai mudar. Não, mas o prédio, montou um prédio. Não vai mudar se as pessoas mudarem, se as pessoas forem diferentes. Porque o fato de ter um prédio, isso não muda nada, isso não altera nada. Quer dizer, aonde você está, há uma diferença se você for à igreja lá. Se você lembrar que ele diz aqui, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Irmãos, me perdoe falar o que eu estou dizendo aqui. Como aqui nós estamos pessoas sentadas uma do lado do outro, uma na frente da outra, né? E sabe como é que é? Tem gente que é o seguinte, né? Tem gente que é um olho no peixe e outro no gato. A pessoa presta atenção em tudo, né? A pessoa presta atenção em tudo. Dificilmente alguém vai abrir um site pornográfico aqui dentro agora. Dificilmente alguém vai fazer isso. Por quê? Porque a pessoa, né? Dificilmente o cara vai pegar e vai ficar vendo foto de pessoas nuas aqui dentro. É difícil. Aonde é que ele vai fazer isso? Fora da onde? Então aí que está, ele está acreditando que a igreja é aqui. Ele não acha que ele é a igreja, ele não acha. Ele não acha que ele é a igreja. Dificilmente, né? O cidadão vai pegar agora o telefone e vai dizer, vai contar com você depois. Não, mas alguém vai escutar, alguém vai ver, né? O que ele vai fazer? Ele vai esperar sair dessa atmosfera santa, né? Para depois fazer o que ele tem vontade lá fora, porque está enganado. Ele esqueceu que ele é a igreja, né? Dificilmente o marido vai se levantar, né? Por mais que ele esteja irritado, a mulher esteja irritada, é difícil acontecer, pode até acontecer. Ele vai falar, mulher, como você é burra, né? Ela vai falar, burra é você, né? Não sei se você é filho do seu pai ou se você é filho do asno, né? Vamos fazer isso dentro da igreja? Não, porque a igreja é santa, vamos fazer lá fora. Irmão, há uma grande confusão. Isso aqui é um local onde Deus nos reuniu para nós adorarmos ao Senhor em nome de Jesus. Isso aqui é um local onde Deus nos reuniu para nós nos tornarmos melhores no meio de um mundo podre que está lá fora. Para isso que nós estamos aqui. Para isso. Para eu me tornar um melhor marido, para eu me tornar um melhor pai, para eu me tornar um melhor filho. Para isso que eu estou aqui. Para isso que eu estou aqui. Agora, se eu estou aqui só para assistir um culto, e na hora que eu passar por aquela porta, fazer o que eu tiver vontade, eu não entendi
que ele diz aqui, ó, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, né? Pessoa cheia de mágoa no coração, cheia de rancor, não é fiel a Deus. Aí fala, na minha família eu sou o único evangélico, né? Eu sou a única pessoa que aceitou Jesus no meu meio. Mas aceitou Jesus? Como aceitou? Ele diz que o nome pelo qual se chama é a palavra. Nós precisamos dele. Sabe por que nós precisamos dele? Olha João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Irmão, o que Jesus estava dizendo? Eu preciso ir, eu preciso aceitar a cruz, eu preciso aceitar o que tem para mim, que era a cruz. Porque se Jesus se recusasse, como tem gente aqui dentro que se recusa a servir a Deus, o que ia acontecer? A obra não seria concretizada. Se a obra não fosse concretizada, o Consolador não viria. Irmãos, o que seria de nós sem o Consolador? Deixa eu perguntar aqui, quem já teve uma perda na vida? 100%. O que seria de nós? Pastor, eu depois dessa perda que eu tive na minha vida, eu quero morrer. Depois que era para eu poder assinar um contrato, aquilo era o contrato da minha vida, eu perdi. Eu não sei mais o que eu vou fazer, porque outro negócio daquele eu não acho. Você está sem um Consolador. Você está sem um Consolador. Ah, pastor, eu pensei que o meu casamento seria uma coisa, foi outra. Eu fui traído. Tem gente que foi traída. Irmãos, se nós não tivéssemos o Consolador, nenhum de nós estaria aqui. Então Jesus falou, por isso que eu preciso ir. Porque se eu não for, o Consolador não vem. Então ele precisava ir para poder dar vazão a alguém que viria. Para quê? Nós vamos ver isso hoje. Quer dizer, a partir do momento que Jesus... Agora, tudo começa por quem? Por Jesus. Você não vai chegar ao Espírito Santo. Você não vai ser entendido pelo Espírito Santo sem Jesus. Porque é através dele que o Espírito Santo veio. Não tem como. Não tem. Não, meu negócio é com Deus. Eu vou direto para Deus. Não tem Jesus. Aí o próprio Senhor, ele disse. Quando desceu ali, Jesus foi batizado. Desceu, a voz do Pai foi falada. Desceu em forma de pomba, né? Em forma de um pássaro, uma pomba, o Espírito Santo. E Deus disse, esse é meu filho, a ele ouvi, né? A ele ouvi. Vamos dar um exemplo, pode ser um exemplo bobo. Ah, tem um pastor que foi colocado lá, ele tem, a cidade está na responsabilidade dele. Ali tem que começar por ele que é o responsável. Você não resolveu, aí sim. Então, quer dizer, aí vai mais para frente. Assim é a palavra de Deus. Quer dizer, através de Jesus você chega a Deus. Sem Ele você não chega. Sem Ele não tem. Porque Deus falou isso. Esse é meu filho amado. A Ele ouvi. Você tem que ouvir a Ele. E Ele é quem? A veste salpicada de sangue, que é a palavra de Deus. Quer dizer, então, quando Ele disse, eu preciso ir para vir o Espírito Santo, mas o que o Espírito Santo veio fazer aqui? O que ele veio fazer? Jesus foi e ele veio. Ele não veio aqui para passar tempo. O que ele veio fazer aqui está lá em 1 Coríntios. Mas tudo começou por Jesus. Ah, eu não me rendo, tem coisa da palavra de Deus que eu não aceito. Vai ser difícil se você partir para esse outro lado aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 2. Olha o entendimento que Deus deu ao apóstolo Paulo. Mas para o apóstolo Paulo ter esse entendimento, ele era um homem que vivia na lei. Ele teve que aceitar quem? Ele teve que aceitar Jesus. Ele precisou aceitar Jesus para ter esse entendimento.
senão não adianta. Ele precisou aceitar a palavra de Deus na vida dele, né? 1 Coríntios capítulo 2, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam. Irmãos, olha o que o Paulo disse, ó. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo. Quer dizer, então a sabedoria que nós estamos falando aqui, não é a sabedoria que você aprendeu na faculdade, que você aprende ou ainda vai aprender. Não é a sabedoria de um curso aonde você foi. Por mais erudito, por mais rebuscado que possa ser a linguagem de um pregador, não é essa linguagem que vai entrar no seu coração. Não é. Alguém pode chegar aqui e dizer assim, olha, nós fomos, nós foi, nós um dia vai ser. Jesus morreu por você. Você vai entender. Por quê? Porque não é a sabedoria humana que vale nessa hora. Aí eu vou contar uma coisa, se você me prometer que não conta para ninguém. Quanto mais o cara se acha sábio, ele não se rende. Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Você já viu aquela pessoa que se considera extremamente inteligente? Ela acha que esse plano, pelo amor de Deus, Adão pecou. A Eva foi e levou o fruto para o Adão, coitado do Adão, pecou, comeu o fruto, perdeu o reinado. Aí perdeu o reinado, separou de Deus. Aí Deus mandou um filho nascer de uma virgem. Como que vai nascer de uma virgem? Como? Se você pegar, é necessário que haja uma concepção. Não houve uma... Você está entendendo? Quanto mais inteligente, menos puro, menos inocente, menos tudo. Aí Jesus veio. Como que veio? Morreu. Quando estava morrendo na cruz, levou nossos pecados, rasgou o véu de cima até embaixo. Irmãos, essas pessoas nunca vão se render, porque elas se acham muito inteligentes. Como? Me prova. Aonde é que está o pedaço da arca do Noé? Me mostra. Onde é que está? Me fala. Como que um peixe vai engolir um homem? Um homem vai ficar 3 dias lá. Por quê? Porque essas palavras, elas não são de sabedorias do mundo. É isso que eu quero que você entenda. Pastor, por isso que eu sofro. Quando eu vou falar para uma pessoa, ela não entende. Não é que ela não entende. As escamas não caem. Enquanto as escamas não caem, não adianta. Não adianta. Enquanto a escama não cair, é um milagre. Talvez você não entenda o milagre que foi você ter aqui, você se converter. É um milagre muito grande, irmãos. É um milagre muito grande uma pessoa se converter. As pessoas ficam falando, o cara levantou da cadeira de roda, que milagre grande, bonito. O cara era cego, voltou a enxergar, milagre bonito. O cara, ele não podia mexer a perna, mexeu, bonito. Mas nada comparado a alguém se converter. O maior milagre é uma pessoa se converter. O maior milagre, eu não sei quem você era, você não sabe quem eu era, mas Deus, Ele olhou para nós. A gente podia ter olhado, ter falado, como que Adão e Eva, rapaz? Que jeito que Adão e Eva? Que história é essa? Está louco? Você está maluco? Que negócio de cruz? Que cruz é essa? Onde é que está essa cruz? Onde é que está? Onde que ressuscitou? Aonde é que foi? Tanto é
que as pessoas que vão para Israel, que tiveram um encontro com Jesus, elas não sabem explicar, mas elas dizem, tem algo. Por quê? Porque o coração delas está aberto. O coração delas está aberto, né? Quer dizer, então, ela fala, meu Deus, é real. Agora vai o outro lá, com a prancheta na mão, fala, não, eu quero saber o seguinte, quantos metros cúbicos aqui? Aqui não cabia. Aqui não cabia, aqui não teria. Quer dizer, isso aqui, irmãos, você vai entender por que eu estou falando isso aqui, ó. Ele fala, ó, vou ler o 6 de novo, ó. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em quê? Oculto em mistério, irmão. O mundo não vai descobrir isso aqui nunca. O mundo não vai desvendar isso aqui. O mundo não vai. Por isso que o mundo sofre. Porque não consegue desvendar. É como um cofre que ele não consegue abrir. Por isso que é infeliz. Porque ele fala, ó, ele fala aqui, ó, se aí você pega aí aquelas pessoas que foram executadas, eles vão tudo felizes para ser executado, para falar, eu vou ser executado por causa de Deus, eu vou ser executado por causa de Jesus. Mas o que esse povo está cantando? Eles vão morrer, tinha que estar chorando, um vai ser enforcado, o outro vai ser afogado, mas não é um mistério, é um mistério que eles descobriram, dizendo, Senhor, daqui a pouco eu vou estar contigo. É um mistério. É um mistério. Quer dizer, ele fala aqui, ó, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Nunca. Quer dizer, uma vez um pregador estava dizendo que quando uma pessoa peca, é como se ela estivesse crucificando Jesus novamente. É como se ela anulasse a crucificação de Cristo, porque ela continua no pecado, ela continua no erro. É como se ela crucificasse de novo Jesus, como se a obra do Calvário não valesse nada para ela. Por isso que ela peca novamente, porque aquela obra para ela não foi realizada. Ele fala aqui, ó, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Não, tem muita gente que vai viver e não vai conhecer. Não vai. E a hora que chegar o final, a pessoa vai se desesperar, porque ela não vai ter salvação. Porque ela não conheceu. Porque ela se achou muito sábia. Mas ele fala aqui, ó, no versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí, ai, eu amo tanto esse Jesus, eu amo tanto. Quem que Jesus falou lá? Que a veste salpicada de sangue era quem? Então você ama a palavra, você ama o que ele falou. Ai, eu fico vendo essas músicas, me arrepiam. Irmãos, o Michael Jackson arrepiou muita gente também. Elvis Presley arrepiou muita gente também. Se você, poxa vida, vou falar para você, eu não me arrepiei não. Mas o dia que eu entrei lá para assistir Brasil e Alemanha, ou foi eu ou o Mick Jagger que afundou o Brasil lá, não sei. Tomou 7. Nossa, uma hora que eu entrei ali, aquele negócio, né? Então, nossa, aí o cara, nossa, me arrepia. Então tem a presença de Deus, arrepiou, né? Não, irmão, isso não quer dizer nada. Amar a Deus é amar a palavra de Deus, irmão. Amar, tem gente que escuta hino, chora. Toda vez que eu escuto esse hino, eu choro. Amém. Ele faz o que depois de chorar? Continua com o amante? Né? Continua mentindo? Continua se prostituindo? Continua abrindo aquele lixo no computador e vendo prostituição? Então não adianta nada ter essa emoçãozinha aí. Que amar a palavra. Ele fala, ó, o que os olhos não viram, os ouvidos não viram, o que ele tem preparado para quem o ama. Quer dizer, então ninguém sabe o que Deus tem preparado. Você sabe o que Deus tem preparado para nós? Nós não sabemos. Que ele falou, imagine a coisa mais linda que os seus olhos já viram. Não vale eu, né? Agora,
Isso aí só vale para a Suzy, as coisas mais lindas que a Suzy já viu, né? Isso aí é... A Suzy tem hora que ela até me chama de Google, tudo que ela precisa está em mim, né? Aí imagine só, as coisas mais lindas que os seus olhos já viram, os ouvidos já ouviram, ninguém sabe, está preparando para quem o ama, mas não é amar, irmãos, uma vez na educação artística, eu comprei uma cruz e tinha um rosto de Jesus, e eu passei betume, a professora de educação artística me ensinou a passar betume, passou o coisa, aí passava o papel, ficou aquele rosto bonito. A hora que eu cheguei com aquela cruz na mão, mamãe falou assim, nossa, olha que Jesus mais lindo. Aí nós colocamos aquele Jesus de gesso na parede, aquele rosto, que olha, coitado daquela, e estava lá, e tudo mais, então quer dizer, aí um dia, eu descobri Jesus. Aí, eu cheguei para aquele rosto que estava lá, pintado, que eu dei para a mamãe. E a mamãe falava, deixa esse Jesus na sala. Todos que passarem verão esse Jesus. Todos que entrarem em casa verão Jesus. Eu tirei ele da parede. Tinha um pedaço assim, como se fosse isso aqui. Eu peguei, ó, quebrei tudo. Eu falei, esse aqui nunca foi Jesus. Isso aqui estava me enganando. O Jesus verdadeiro é o Jesus da Bíblia. Aquilo era um gesso que eu pintei, que eu acreditei que um gesso estava abençoando a minha casa, que um gesso estava abençoando a minha família. Irmãos, tem gente que ainda não entendeu isso. Vai falar isso para uma pessoa. A pessoa fala, você está louco. Tem gente que está ouvindo agora, está com vontade de ir embora. Fala, onde já se viu? Quebrar o rosto de Jesus, seu sem vergonha. Hã? Onde já se viu? Um dia você vai ver com ele, viu? Porque você quebrou. Irmãos, é uma tremenda confusão. Ele diz aqui, mas eu deixei para ler o versículo seguinte, ó o versículo 10. Mas Deus nos la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Vamos, está aí. Nós precisamos do Espírito Santo. Pastor, eu não consigo largar de um pecado. Está faltando o Espírito Santo na tua vida. Pastor, eu não consigo, eu tento me apegar com Deus, eu não consigo. Mas para ter o Espírito Santo, você vai ter que se render àquele que deixou o Espírito Santo entrar. Eu preciso ir para ele vir, senão você não vai ter. Tem que ter o princípio. As pessoas querem pegar do meio, que encontraram uma música bonita, que acharam isso, que já não, tem que ter o princípio, é se render a Jesus, é se render à palavra de Deus, é se render à palavra. A pessoa está manifestando o demônio sem parar, você tem que chamar a pessoa, não é ficar expondo a pessoa, fazendo show com a pessoa, chamar a pessoa, falar, irmã, aonde você não está se rendendo ao Senhor? Aonde? Que às vezes a pessoa pega, né? Claro, às vezes nós entrevistamos, eu já fiz isso, pelo amor de Deus, não vejo nada de errado nisso, mas agora pegar uma pessoa e ficar expondo a pessoa toda semana, todo mês, toda hora, né? Aí você chama o pregador, fala, irmão, se fosse a sua mãe, você ia ficar toda hora mostrando a sua mãe manifestada na televisão? Ah não, se fosse minha mãe eu escondia, eu ia libertar minha mãe lá na salinha, né? Se fosse seu pai, irmão, né? Se fosse seu filho, irmão, você ia ficar falando para todo mundo que o seu filho é pecador, que o seu filho não presta? Não, quando é filho dos outros, fala. Não, irmãos, de jeito nenhum. Claro, há uma libertação, você faz naquele momento. Você pode até entrevistar, porque, né, como Jesus falou, qual é seu nome? Aí o demônio falou, mandou embora, não tem exposição, não tem show, não tem nada disso. Porque tem uns que estão até se profissionalizando. Não é o pastor que está se profissionalizando, não, é a pessoa. Você vai fazer na igreja hoje, eu vou manifestar demônio, né?
Irmão, por que ao invés de você ir na igreja manifestar demônio, você não olha onde você está cuspindo na Bíblia, onde você está desprezando a palavra de Deus, aonde você está deixando, né, a palavra de Deus de lado? Isso precisa orientar a pessoa. O pregador do evangelho precisa chamar a pessoa. Fala, meu irmão, onde é que você não consegue? Está acontecendo? Pode ser uma falta de entendimento, às vezes não é pecado. Às vezes não é pecado, é uma falta de entendimento que a pessoa está tendo. Agora, às vezes é pecado mesmo, deliberado. A pessoa sabe que está errada, sabe que faz errado, e ela continua, e tudo mais. Ele diz aqui, olha o versículo 10, mas Deus nos a revelou para o seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você vai conhecer Deus profundamente, nós vamos através do Espírito de Deus. Quem foi que falou que ia para deixar o Espírito Santo? Jesus. Você precisa dele, eu também preciso. Sem ele não adianta. As pessoas querem começar, mas elas não querem pegar o princípio, elas querem no meio, não adianta. Vai ter que se render, irmão, vai ter que se render. E se rendeu, como o missionário sempre prega, você estava andando com Jesus aqui, você largou Jesus, você continuou, você vai ter que voltar aqui e dizer, meu Deus, foi aqui que eu lhe desprezei, me perdoa, eu quero voltar. Eu quero voltar, eu não quero que o Senhor remende, não. Eu quero que o Senhor quebre o vaso e faz de novo. Faz isso na minha vida. Não remenda, não, meu Deus. Me fala o que eu preciso fazer. Me orienta o que eu preciso. Não adianta. Ô Abraão, você teve o filho, você vai ter o filho com a Sara. Ah, não, eu vou ter com a Agar. Ter filho com a Agar é mais fácil. E tudo mais. Abraão, você vai ter que voltar aqui, Abraão. Foi aqui, ó. Foi aqui que você me desprezou. Vamos fazer um concerto. Acabou. Faz o concerto e pronto. Irmãos, prometo para você, vou dar um versículo só mais e acabou. Romanos 8. Eu estava vendo um pregador famoso, muito conhecido, respeitadíssimo. Ele disse, poxa vida, às vezes as pessoas investem para me levar numa conferência, passagem de avião, hotel, tudo. Aí chega lá, colocam várias atrações naquele evento. Aí ele falou, poxa vida, chega na hora de eu pregar, vem uma pessoa perto de mim e fala, pastor, 15 minutos, tá? 15 minutos. Ele fala, tanto dinheiro investido. Eu vi a entrevista dele. Ele fala, tanto dinheiro investido. Tá televisão, é hotel, comida, né? Porque pastor não bebe, mas come pra caramba. Aí, e vai, né? E tudo mais, e vai, e leva para cá. Pastor, 15 minutos. 15 minutos. Irmãos, daqui a pouco vão dar 3 minutos para nós. Sabe o que a gente faz em 3 minutos? Um miojo. Um miojo. Falei, irmão, você quer que eu dou palavra em 3 minutos? 3 minutos eu faço um miojo, irmão. Deixa eu pregar. Não, mas aqui tem gente que não gosta. Se não gosta da palavra, é endemoniado, irmão. Não está bem com Deus, está gostando do pecado, quer ver show. Não é errado, não, o gospel, mas pelo amor de Deus, se não tiver a palavra, quero ver onde vai parar essa gospaiada toda aí. Romanos 8,14. Aí a gente termina. Olha o que está escrito aí, ó. Eu participei de uma filosofia que dizia que todo mundo era filho de Deus, né? Eu gostava, né? Você é filho de Deus, você é filho de Deus, tu não é filho de Deus. Eu falei, então eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Até eu chegar aqui em Romanos 8,14. Leia Romanos 8,14, vê aí se todo mundo é filho de Deus. Vê. O que está escrito aí? Ai, fica igual a reza do padre agora, né? O que está escrito aí? Eu ia na missa com a minha mãe, aí o padre falava assim, né? Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Eu falei, o que ele está falando? Minha mãe falava, fica quieto, repete. Depois que eu entendi que Jesus tirou o pecado, né? Ninguém me explicava nada, né? Eu nunca fiz primeira comunhão, mas eu fiquei com vontade de hóstia. Aí minha mãe falou assim, como é que vai fazer? Você não fez primeira comunhão?
Eu falei, mas se me dá lombriga que eu quero ver. Aí minha mãe falou, você não fala nada para o padre que você não fez primeira comunhão. Vai lá, põe a mão e põe para dentro. Aí eu falei, se ele perguntar, não, ele não pergunta nada não. Aí eu estou lá na filona, lá, eu falei, é hoje que eu vou matar a vontade disso aí. Se ele me pergunta se eu fiz primeira comunhão, eu fiz nada. Aí eu cheguei lá, eu não sei o que ele falou para mim até hoje. Eu peguei ali, pus na boca, né? Eu falei assim, ai, que delícia. Matei a vontade, né? Não sei se gostei, se não gostei, só que eu nunca mais fui lá. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Né? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Pastor, eu estou com ódio no meu coração. Você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Pastor, eu estou querendo uma vingança por alguém. Você não está sendo dirigido pelo Espírito de Deus. Você não está. Tem que voltar, pedir perdão a Deus. Perdão a Deus. Ele diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Estes são. Mas na realidade, todo mundo quer ser filho de Deus, não é? Todo mundo quer ser filho de Deus. O cidadão está tomando conhaque desde a hora que levantou. Vai falar que ele não é filho de Deus, irmão. Vai falar lá para ele. Fala, não, irmão, isso aí que você está fazendo, você está arrebentando o teu corpo. Não interessa, eu sou filho de Deus, né? O cidadão fala assim, ó, eu estou aqui, eu estou fazendo, eu estou pegando o que é dos outros, praticando esse assalto aqui, porque eu também sou filho de Deus, né? Eu também preciso ficar com o que é dos outros, né? Eu estou aqui saindo com essa mulher, eu estou saindo com esse homem, porque eu sou filho de Deus, né? Pessoal, né? Todo mundo é filho de Deus, né? Filho de Deus passou a noite na noitada aí, né? E vai, né? O pessoal que ficou com um, ficou com outro, fica com outro, vai ficando, até Jesus voltar para ele ficar de vez mesmo, né? E é tudo filho de Deus. Só que não é o que a Bíblia diz, pessoal. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. E tem uma passagem na Bíblia que diz que ou é filho ou é bastardo. Aceita a palavra é filho, não aceita é bastardo. Não estou falando de Igreja da Graça, pastor Galhardo, estou falando da palavra. Não aceitou a palavra, meu irmão, não é filho. O que é guiado pelo Espírito de Deus, esse sim é filho de Deus.